algum medicamento para controlar o refluxo gastroesofágico e para normalizar os hormônios da tireoide ou estabilizar a pressão? Ainda que você não use esses medicamentos constantemente, é quase impossível que você jamais tenha tomado um antibiótico na vida. A pergunta que eu me faço é: esses medicamentos são mágicos? Então por que aqueles usados para combater os transtornos mentais são? Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Este é oficialmente o primeiro vídeo de 2015 e nele eu vou abordar um tema que eu já queria ter falado há algum tempo. Aliás, pode-se dizer que ele é uma continuação, uma complementação a vídeos anteriores, principalmente aquele da minha palestra Droga da Obediência, só que não, cujo link eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser conferir. Mas enfim, o que fez realmente com que eu lançasse esse vídeo hoje foi uma reportagem que eu assisti ontem no Fantástico enquanto fazia hora para ver o Globo de Ouro. Essa reportagem foi sobre uma droga divulgada recentemente, a fexaramine, que é uma promissora substância para o combate à obesidade. O problema é que essa reportagem do Fantástico, tanto no início quanto no final, se refere a ela como uma pílula mágica. E isso me aborreceu um pouco por algumas razões. Primeiro que a colocação pílula mágica confere um descrédito a uma droga que pode ter um impacto bastante positivo na vida de milhares de pessoas. Aliás, esse adjetivo é também adotado para descrever outras classes de medicamentos para transtornos psiquiátricos. Antidepressivos são comumente chamados de pílulas mágicas da felicidade. E para dar outro exemplo, a Ritalina é considerada uma pílula mágica da obediência. No entanto, ninguém chama os remédios voltados à hipertensão de pílulas mágicas da pressão arterial. Esse menosprezo, ainda que sutil e às vezes até implícito, contra os meios de tratar os transtornos psiquiátricos, nada mais é do que um reflexo do milenar problema mente-cérebro. No senso comum, as pessoas têm uma enorme dificuldade em aceitar que a mente é um produto do cérebro e não algo à parte dele, como um fantasma habitando uma máquina. Então elas consideram que as drogas que melhoram o seu humor, a sua concentração, a sua ansiedade, o seu apetite, são mágicas, porque elas estão agindo em alguma coisa que não é natural, não é material. E como se não bastasse esse equívoco conceitual, essa divulgação inadequada ainda tem uma implicação prática bastante negativa para a saúde pública em geral. Afinal, quem de vocês aí acredita em mágica? De igual maneira, muitos pacientes que realmente precisam desses medicamentos psiquiátricos não vão buscá-los, porque desconfiam deles tanto quanto do Mr. M. E este, torna a frisar, é um problema bastante sério. Porque apesar de nem todo indivíduo com um transtorno mental precisar realmente de um medicamento, porque em alguns casos a psicoterapia pura ela tem uma eficácia plena, uma boa parte desses pacientes realmente precisa do medicamento, mas não vai buscá-lo porque acha que consegue resolver, acha que consegue dar conta daquela situação sozinho. Munch, você já deve ter escutado isso várias vezes. Então, esse assunto do estigma dos tratamentos dos transtornos psiquiátricos vem gerando alguns trabalhos bastante interessantes nos últimos anos. Particularmente, eu gosto de um publicado em 2010, que demonstrou que na última década as pessoas estão considerando cada vez mais os transtornos mentais como uma doença como qualquer outra. O que de fato eles são. Transtornos mentais são frutos de alterações estruturais e ou funcionais do cérebro. E o cérebro é um órgão tão biológico quanto qualquer outro, ok? O que esses pesquisadores concluíram é que quando as pessoas vão se conscientizando de que depressão, esquizofrenia, dependência de álcool tem uma causa neurobiológica, elas acabam aceitando mais que esses transtornos precisam ser tratados, inclusive com medicamentos. Afinal, se o seu cérebro está funcionando de uma maneira equivocada, um medicamento que comprovadamente consegue consertá-lo não é nem um pouco mágico. Ele é tão real quanto os antibióticos. Ou seja, trata-se de um composto químico que vai normalizar uma estrutura biológica e assim promover uma melhora observável nos sinais e sintomas daquela doença. Ou seja, ao invés de destruir bactérias, ele vai consertar neurônios. Então, essa e outras investigações que eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo incentivam que as campanhas de conscientização foquem nos aspectos neurobiológicos dos transtornos mentais, porque isso aumenta a consciência dos pacientes acerca do transtorno
e os impele a buscar o tratamento adequado para ter uma boa qualidade de vida. E para finalizar, o aspecto que mais me aborreceu nessa reportagem do Fantástico foi que a mídia tem um papel reconhecidamente fundamental para essa conscientização da população, principalmente a de TV aberta. Imagina a quantidade de pessoas com quem eles conseguem se comunicar ao mesmo tempo. Ou seja, eles perderam a oportunidade de conscientizar milhares de pessoas de uma nação carente de educação. Eu tenho plena noção que esse vídeo vai ter um número de visualizações muito aquém da audiência da Rede Globo. Mas ainda assim eu peço que você ajude a divulgá-lo. Principalmente naquelas discussões do Facebook em que as pessoas tentam menosprezar a importância dos medicamentos psiquiátricos, considerando-os como o Fantástico fez uma pílula mágica. Porque eu espero ter convencido você nesses poucos minutos que esses medicamentos não têm absolutamente nada de mágicos. Eles são tão reais quanto qualquer outro disponível na farmácia. Então, pílula mágica? Hashtag só que não. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!